Olá, você está na quinta temporada da Reconnect. Você sabe que é o Talibã e o fundamentalismo religioso? Saiba agora na Reconnect. Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindes, como diz Roberto Leão. Você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade, para além da religião, aqui na TVC, canal 5.1 HD afiliado à TV Cultura. Quero lembrar vocês, reconectados, que se vocês perderam qualquer outro programa da Reconnect, vai lá no nosso canal do YouTube, que tem mais de 77 horas de conteúdo sobre espiritualidade. Não esquece de seguir o nosso canal, apertar no sininho para ser alertado, para ser avisado de novos vídeos aqui da Reconnect, tá? Sempre comigo, aqui, na nossa quinta temporada, 76 horas de gravação, meu querido irmão Roberto Leão. Roberto! Olá, Bernardo. Olá, galera reconectada. Sejam bem-vindos a mais uma busca pela nossa reconexão espiritual. Hoje nós temos um convidado que é nosso sócio também, é uma pessoa que sempre está por aqui abrilhantando e nos enchendo de informação. Devo falar que aqui eu sempre me coloco como o telespectador, como a galera reconectada, né, que faz as perguntas, que tem essa curiosidade. O Bernardo é aquela pessoa mais técnica, o nosso cientista religioso aqui também, que conhece mais sobre a questão da religião, mas hoje eu quero falar um pouquinho enquanto historiador. A gente pergunta, falamos sobre Palestina e Israel, falamos sobre alguns assuntos históricos, e por que falar sobre o Talibã? Infelizmente, é assim que as coisas têm funcionado na humanidade, muitos conflitos e muitas guerras históricas e guerras que mudaram a história da humanidade, que perpetuam aí conflitos durante anos e anos e anos, tem muito da questão religiosa ou espiritual como mote ou como desculpa. Então, acho muito importante a gente falar hoje sobre a questão do Talibã, que é algo que as pessoas estão comentando muito, e tentar compreender onde é que entra a religião nisso, onde é que entra a questão espiritual nisso, se tem realmente esse fundamento, ou se é só uma desculpa para jogo de poder. A gente vai descobrir isso com o nosso convidado, que é uma pessoa que a gente tem um carinho enorme, que sempre nos enche de boas informações, né, Bernardo? Rapaz, ele que é historiador, ele é pesquisador, ele bate todos os recordes dos convidados aqui na Reconnect, sempre que quando tem algum conflito, alguma informação histórica, antropológica para a gente debater aqui na Reconnect, a gente pede um help para ele, né? Ele é escritor, fez um livro fantástico que eu indico demais. Se você não tem um livro, Onde Estava Jesus dos 13 aos 30, que está aqui também, tem a gravação desse programa com o Jová sobre esse livro. Com a gente, sempre com a gente, nosso consultor para História e Antropologia Humana, Jová Mendes. Prazerzão, meu irmão. Bem-vindo de volta, Jová. Obrigado, meu amigo Bernardo Duarte, meu amigo Roberto Leão, meus dois grandes amigos, pelos quais tenho profundo respeito e carinho. Obrigado, Jová, obrigado. Assunto polêmico, né, Jová? A gente já falou no passado também sobre a guerra aí na Palestina, como é que acontecia isso. Hoje voltou esse tema mais do que atual, né? Que é a questão do Talibã, da questão do Afeganistão, da saída lá dos Estados Unidos do Afeganistão. A gente, claro, não tem como a gente entrar também no campo político nesse assunto, mas para dar uma luz a respeito da espiritualidade, o que é que realmente tem a ver a espiritualidade com essa guerra, se eles estão usando como desculpa a religiosidade, como é que funciona isso. A gente vai falar aqui hoje sobre o Talibã e o fundamentalismo religioso. Eu queria começar esse programa, Jová, perguntando para você, o que é o Talibã e qual é a diferença do Estado Islâmico para o Talibã? Bom, a diferença entre os dois, meu amigo Roberto, é o seguinte, meu amigo Duarte, é o seguinte,
A diferença entre os dois fica quase entre 6 e meia dúzia. A diferença é quase nada. Eu, Bernardo e Roberto, seguinte, porque ambos são, tanto o Talibã como o Estado Islâmico, os dois navegam no mesmo barco, que é a questão do Islã, Enquanto o Ocidente não entender que o mundo islâmico, que é composto por 58 países, né, onde o povo professa os ensinamentos do profeta Maomé, é difícil você negociar o mundo livre, chamado o mundo ocidental, você negociar uma cultura, digamos assim, tão conservadora e tão inegociável, porque o Islã não negocia com o Ocidente. Eles têm alguns paradigmas, digamos assim, algumas normas doutrinais que jamais serão secularizadas. E o Ocidente, as pessoas têm que entender isso, o Ocidente, Bernardo e Roberto, eles querem, na realidade, que o Oriente, somente o mundo islâmico, se secularize, que seja adaptado, que todos os seus preceitos doutrinais, a sua tradição, a sua cultura, desde a época do profeta Maomé, que morreu em 632 depois de Cristo, aos 62 anos de idade, que esses preceitos doutrinais sejam colocados de lado, sejam postos de lado, e que esses países adotem o sistema ocidental. Isso é muito difícil. Por quê? Como o Roberto me perguntou, o mundo islâmico, no caso do Talibã, ou que seja o Estado Islâmico, ou qualquer outra organização ligada a essa questão dos preceitos muçulmanos, preceitos doutrinais, esse choque com o Ocidente, a intenção exatamente desses países não é somente política, existe o interesse político, porque também existem interesses econômicos, mas a questão, Roberto, Bernardo, da religiosidade, a questão, aquela coisa intrínseca do Islã pesa muito, pesa muito. E eles não querem abrir mão disso. Porque em todo o mundo islâmico, as crianças ao nascerem, desde tenra idade, as crianças são educadas já nas madraças, que são as escolas alcorânicas, já ensinadas a preservarem, a incutir em suas mentes todo aquele acervo documental e religioso, e sempre ensinando que o Ocidente é inimigo, que o Ocidente é contrário aos bons costumes, que o Ocidente digamos assim, é permissivo, que o Ocidente ensina coisas que não são essenciais para a saúde da família, a saúde das tradições islâmicas. Tudo isso gera esse caldo religioso. Mas o momento mais angustiante dessa questão do Talibã, depois de 20 anos, Roberto e Bernardo, depois de 20 anos de ocupação norte-americana, no momento em que o governo de Joe Biden toma a decisão de retirar as tropas, né, do Afeganistão, é que o próprio Talibã vai lidar com a serpente mais venenosa do que o monstro de Gila. Por quê? Agora está surgindo, ninguém sabia disso, ultimamente, nesses últimos dias, está surgindo uma outra facção mais radical, ultra radical e fundamentalista, pior do que o Talibã, que é exatamente essa nova facção que está tentando enfrentar o Talibã, né? Que é chamado de Khorasan, que é uma facção que saiu do Estado Islâmico, é uma célula que sobreviveu do Estado Islâmico, do Iraque e da Síria, e formou esse grupo ultra-radical que está disposto a derramar muito sangue. Jeová, vamos começar a clarear as coisas aqui para os nossos reconectados. Primeiro, eu queria que você explicasse duas coisas. O que é o Talibã? É um partido, é uma religião, é um povo, né? E como é que o Talibã, nesses 20 anos de ocupação americana, como é que eles sobreviveram financeiramente? Como é que eles conseguiram angariar mais adeptos? Como é que eles não morreram? Como é que eles não se dissolveram aí nesses 20 anos fora do poder? Bom, Roberto, na verdade é o seguinte,
o Talibã, ele foi criado em 1900 e já no final dos anos, no início dos anos, final dos anos 70, quando os soviéticos invadiram o Afeganistão. O soviético, na época da gestão do Leonid Brezhnev, né? Mandou lá o Exército Vermelho invadir o Afeganistão. Isso aconteceu, acompanhei na época, acompanhei minuciosamente. O Talibã exatamente nasceu com essa ocupação soviética em 1979, quando o exército soviético invadiu o Afeganistão. As tropas comandadas por um marechal soviético chamado Sokolov. Então, naquele momento da ocupação, eu acompanhei minuciosamente, os Estados Unidos passaram, então, a apoiar os guerrilheiros mujahedins, que eram os guerrilheiros, né, muçulmanos. Juntamente com um mulá chamado Mohammad Omar Akundi. E anos depois, em 1994, tornar-se-ia exatamente o sogro do Osama Bin Laden, porque uma das mulheres de Bin Laden era filha exatamente do mulá Mohammad Omar Akundi, que foi o fundador do Talibã. O Talibã foi fundado em 1994, com o nome de Talibã, que significa estudante. Financiado pelos americanos, né? Exatamente, financiado pelos Estados Unidos, né? Inclusive, os guerrilheiros receberam treinamentos, um investimento altíssimo da CIA dos Estados Unidos, daquele governo, para que essa guerrilha, o Talibã, juntamente com os guerrilheiros, né, mujahedins, se organizassem e expulsassem o exército soviético. E aí, Roberto, é o seguinte, aconteceu também que durante 10 anos, entre 1979 a 1989, o exército do Talibã, os talibãs, juntamente com os guerrilheiros mujahedins, lutaram ferrenhamente, né, de forma hercúlea e titânica, para combater o exército soviético e expulsar os soviéticos lá em 1989. Foram 10 anos de guerra, financiada pelos Estados Unidos. Com a saída exatamente do exército soviético, em 1989, os americanos ficaram mantendo esses grupos, para evitar, então, que o soviético ou qualquer outro interferisse. Porque na época havia uma questão também do Irã, havia uma questão, por exemplo, de países ali ultra-radical como o Paquistão, um pouco mais acima ali o Tajiquistão, o Quirguistão, né, o Uzbequistão, o Azerbaijão, a região do Baluquistão, da Caxemira. Ali existem aqueles núcleos radicais que queriam, na realidade, interferir. O que foi que os americanos fizeram? Os americanos passaram, então, a sustentar esses grupos. Então, o Talibã e depois a Al-Qaeda de Osama Bin Laden ficaram ali sendo financiados, não só pelos Estados Unidos, mas também pelo próprio mundo árabe. Arábia Saudita, aqueles países ali, Somália, Sudão, o Egito, os Emirados Árabes, aqueles países começaram a financiar também. Acontece que os americanos começaram tensionar fazer mudanças sociais dentro da estrutura política do Talibã e religiosa. O que aconteceu? Nesse momento, surge Osama Bin Laden, que havia sido financiado pelos Estados Unidos, Bin Laden rompeu com os americanos e fundou a Al-Qaeda, que é a base. E juntou-se, então, com os grupos mujahedins, que são os guerrilheiros, e aí se voltaram contra os Estados Unidos. Quer dizer, os americanos criaram uma serpente que depois, né, iria morder-lhes, né? Então é o seguinte, daí começou a questão. Eles ficaram muito tempo com o investimento norte-americano e o investimento também de alguns países muçulmanos. E acontece o seguinte, eu li algum tempo depois, os mulás, os ulemás e os muftis, que são as 3 hierarquias de teólogos muçulmanos, dizendo que os Estados Unidos estavam querendo, na realidade, estavam querendo secularizar exatamente o mundo muçulmano, principalmente o Afeganistão, né? O Jeová, você falou assim, que os Estados Unidos, eles criaram praticamente o Talibã, né? Foi. E aonde foi uma semente para a criação, né, da Al-Qaeda. Tudo bem eles romperem, até aí entendi, porque os Estados Unidos queriam secularizar, né, os talibãs. Mas me diz uma coisa, por que a Al-Qaeda, o que motivou a Al-Qaeda
a praticar os atos terroristas contra os Estados Unidos, uma situação tão extrema? Bom, na realidade é o seguinte, na realidade, Bernardo, existe no mundo muçulmano, e não é que todo mundo lá naqueles países seja um terrorista, não. Existem pessoas de bem. Existem os moderados, existem aqueles que a gente pode negociar, então, existem pessoas que a gente pode negociar com elas. São pessoas moderadas, né? E muitas delas são a favor da paz. Mas existem os grupos ultra-radicais, os chamados fundamentalistas. Então, foi exatamente esses grupos fundamentalistas, no meu livro, Os Terroristas Mais Cruéis da História, de Sargão II a Osama Bin Laden, que eu vou agora reimprimi-lo, porque nessa pandemia não pude. Esse livro está faltando. É um livro que eu escrevi em 2003, logo depois do atentado às Torres Gêmeas. E começou, então, a guerra dos Estados Unidos, a intervenção no Iraque, a intervenção no Afeganistão, aquela coisa toda. Os grupos radicais, aqueles radicais que são inimigos da paz, aqueles que não querem... A palavra paz é proibida para eles. Quer saber de paz? Eles querem saber de guerra, como agora, como o Khorasan agora, né, que diz que é o apocalipse, que é o fim do mundo. Quer dizer, esses caras radicais não querem entendimento com nada. Então foram eles que recrutaram, através de patrocínio da Arábia Saudita, através dos Emirados Árabes, desse mundo oculto, é chamado os ciclos invisíveis do poder, que ninguém pode dar nome aqui, dizer que foi fulano e tal, sabe que existe esses grupos ocultos, onde funciona muito dinheiro, essas organizações criminosas, dentro do próprio país do mundo islâmico, né, que financiaram exatamente esses atentados às Torres Gêmeas contra os Estados Unidos. Porque o grande sonho desses grupos radicais que pertencem aos chamados círculos invisíveis do poder, eles são favoráveis a um rompimento total com os Estados Unidos. Por isso que eles fizeram exatamente aquele atentado às Torres Gêmeas. Jeová, fale, Bernardo. Eu acho que a gente queria só complementar a pergunta que me deu a curiosidade agora, Roberto. Sabendo da probabilidade do que iria acontecer, Estados Unidos tem presume-se, né, que eles têm uma dos setores, uma das agências de inteligências mais eficientes do mundo, né, CIA e outros órgãos governamentais e não governamentais que a gente não conhece, mas sabendo do que ia acontecer, por que os Estados Unidos retiraram as tropas do Afeganistão, Jeová? Todo mundo sabe que, agora, ultimamente, geralmente na história dos Estados Unidos, eu que vim acompanhando, Bernardo e Roberto, há muitos anos, acompanhando a política norte-americana, sempre quando assume o governo republicano, é aquela chamada linha dura. Quando assume o governo democrata, sempre é a coisa mais moderada, e a coisa fica mais frouxa, né? Mais frouxa. Acontece agora no governo Joe Biden, que é aquele governo mais moderado, ele é uma pessoa moderada, aquela coisa toda. Não tem condição de você, por mais que você seja bem intencionado, Roberto e Bernardo, você dar uma demonstração, não, eu quero paz com você. Você é digamos assim, um inimigo inegociável, implacável. Eu tenho boas intenções com vocês, mas ele não tem intenção boa para com Mas, você. desculpa, mas quem assinou, organizou e sentenciou a retirada foi Trump, no final do seu governo. O Trump, na verdade, devido aos custos que são muito altos, aí entra também a questão dos custos, são muito altos, né? A permanência daquelas tropas lá é um custo altíssimo, altíssimo. Então, o Trump começou a tirar. À medida que ele foi saindo do Afeganistão, aí entrou o governo de Joe Biden, que completou a missão do Trump para tirar esse pessoal, eles foram regressando silenciosamente, sorrateiramente, eles foram regressando. Está aí o desastre, né? Está aí o desastre. Agora, a questão, voltando, viu, Bernardo? A questão, por exemplo, dos ataques às Torres Gêmeas na época, aqueles ataques ali. O americano tem uma agência melhor do mundo, a agência de inteligência, a CIA. Tem também a Polícia Federal Norte-Americana, que é o FBI, e todos os serviços de informação do mundo, os melhores do mundo. Tem o Mossad de Israel, que trabalha também em parceria. Agora, os americanos nem sabem perfeitamente que existe o outro lado, aquele mesmo lado obscuro que eu falei, o chamado círculos invisíveis do poder, que eles precisavam de um pretexto para poder eles interferirem, não só no Iraque, mas também no Afeganistão. Então, fizeram vistas grossas, né? Porque eles têm competência, como diz o Matuto, de encontrar cafute em perna de pulga, né? Usando a inteligência. Rapaz, eu adoro. Eu adoro os ditados. Eu vou até anotar, vou começar a usar no meu cotidiano. Jeová,
Mas só para a gente entender, a guerra estava perdida. Assim, essa ocupação americana ela começou a dar mais prejuízo do que ser interessante para os Estados Unidos, é isso? Exatamente. Exatamente. Exatamente, Roberto. É o seguinte, porque, na verdade, muita despesa, né? Muita despesa. E a Muitas receita... mortes também, muitos americanos que... Muito atentado, aquela coisa toda. Então, para os Estados Unidos, que é um país capitalista, é um país, é a matriz do capitalismo mundial, o investimento ali sem ter retorno, aí, então, o alto empresariado norte-americano, a alta cúpula do poder, os grandes, né, os grandes banqueiros, os grandes especuladores, né, os grupos oligopolistas, monopolistas, que o pessoal que detém todo o capital financeiro internacional em suas mãos, acharam que era um investimento totalmente inútil manter o exército lutando ali com a despesa altíssima, né, sem ter praticamente retorno de nada. Ô, Jeová, os Estados Unidos, eles esperam, uma vez da sua retirada, que os talibãs, eles recuem também em agradecimento a esse Estado que foi cedido pelos Estados Unidos, praticamente, né, com a retirada das tropas. Em um dia, em 24 horas, o Talibã tomou conta do poder, né? E algumas fontes de inteligência disseram que eles esperavam que isso acontecesse em um mês, em 15 dias, em 2 meses. Quer dizer, foi mais rápido até do que a CIA publicamente informou, né? Mas eles sabem que eles têm consciência desse risco, desse risco que eles decidiram tomar, né, saindo do Afeganistão, né? E outra completa pergunta: uma vez tirados os incentivos financeiros dos Estados Unidos, quem hoje vai sustentar o Estado? Hoje, na realidade, talvez, possivelmente, vai ter países, por exemplo, como a Arábia Saudita, que por baixo dos panos a gente sabe que patrocina, é um país riquíssimo, né, aliado aos Estados Unidos. Tem outros países ali, por exemplo, o Irã, o governo iraniano também vai dar sua participação. Alguns países da Ásia Central, como o Tadiquistão, o Quirguistão, Baluquistão, Azerbaijão, esse país ali, o Turcomenistão, que faz fronteira ali, Paquistão, todos aqueles países ali que são fronteiras com ele ali, com certeza o mundo muçulmano, com certeza vai apoiar, né, o Afeganistão com dinheiro por baixo dos Já panos. apoia, né, Jeová? Já apoia, sabe disso. Pegando essa informação, deixa eu só complementar a pergunta do Bernardo, pegando essa informação, os Estados Unidos eles se retiraram ou eles foram retirados? Porque o Talibã estava ali, conquistando de volta todo o país, até chegar a Cabul. Se os Estados Unidos tivesse retirado isso, não tivesse tido esse acordo, porque a gente sabe que houve um acordo, né? Os Estados Unidos negociaram com os dirigentes talibãs ali para essa retirada. Mas se houvesse um confronto ali, quem ganharia esse confronto? Eu sei quem perderia, todo mundo, né, no final das contas. Perderia. Haveria baixas tanto dos Estados Unidos como também do próprio Talibã. Eles negociaram a cúpula, o governo Ashraf, que se tirou, fugiu com medo de morrer. Com certeza, Roberto e Bernardo, eles, antes de saírem, eles negociaram com as lideranças, né? E com certeza a liderança prometeu aos Estados Unidos de que a coisa iria ser diferente, como eles prometeram agora, que não ia ser mais aquele Talibã radical, que as mulheres iriam ser respeitadas, e aquela coisa toda. Promessas fictícias, né? Ou seja, uma coisa totalmente... É um verdadeiro factoide, uma coisa... Cruzaram o dedinho. Não, a gente vai respeitar, a gente vai respeitar. Ele vai atacar os Estados Unidos. Jurandinho. Jurandinho. Conversa para dormir, né? Prometeram uma coisa que jamais iria acontecer, que ele não tem... É um pessoal diferente da gente, né? Então, os Estados Unidos saíram aos poucos, retiraram aos poucos, porque até nos últimos tempos também estava muito silencioso, ninguém ouviu falar nada dos Estados Unidos, ninguém ouviu falar nada do Talibã, estava mais ou menos razoável, né? No momento que os americanos negociam com o Talibã a retirada, e eles prometem, na realidade, respeitarem as mulheres, as crianças, né, as pessoas, os direitos humanos. Então, os americanos foram enganados. Agora, o momento mais crítico vem agora, eu estou antecipando. Né? Não, peraí que a gente quer saber isso aí também, Jeová. Não vai dar spoiler, não. Mas deixa eu lhe perguntar uma coisa, Jeová. Puxando mais para esse lado da espiritualidade. Por que existe interpretações tão díspares e tão diferentes do Alcorão, da Bíblia, de escritos sagrados? Tem pessoas que são mais radicais, pessoas que são menos radicais.
de todos os escritos. A gente pode falar sobre a Bíblia, tem um radicalismo, fundamentalismo cristão também, assim como o Alcorão. Por que existe tanta interpretação equivocada de um mesmo escrito, ou então pelo menos diferente de um mesmo escrito? Bom, Roberto, na verdade é o seguinte, desde o início do profeta Maomé, em 610 depois de Cristo, quando ele fundou realmente o Islã, no decorrer dos séculos, depois da morte do profeta Maomé, apareceram inúmeras escolas, líderes religiosos que discordavam ou interpretavam ao seu modo as palavras do profeta Maomé, porque Maomé era analfabeto, não escreveu nada, apenas ditou o que ele dizia ou receber de Alá, né, ditou, e 3 homens escreveram o Alcorão. Abu Bakr, que é o sogro do profeta Maomé, uma das mulheres de Maomé era filho de Abu Bakr, que foi o seu sucessor, logo depois da sua morte, Abu Bakr. Um outro árabe chamado Alman, que era um bom escritor, Alman, e um terceiro chamado Zaid bint Sabet. Esses 3 homens escreveram o Alcorão 25 anos depois da morte do profeta Maomé. De 650 para frente, quando mataram, depois do assassinato de Ali, que era sobrinho do profeta Maomé, que é o representante da facção xiita, os grupos radicais, ele, depois da morte dele em 661 depois de Cristo, com o assassinato dele, de Ali, que era casado com Fátima, a filha mais nova do profeta Maomé, daí veio os Fatímidas. Então, a partir daí foi que surgiram inúmeras escolas de interpretações a respeito do Alcorão. Então, aí surgiram os radicais. Surgiram aqueles líderes que diziam que Maomé queria dizer assim, que Maomé falava desse modo ou daquele e tal. Por quê? Porque foi a época que o cristianismo estava avançando. O cristianismo estava se expandindo por todo mundo, oriental e ocidental, né? A época das cruzadas, aquela coisa toda. Então, como os cristãos, como as 8 cruzadas encabeçadas, patrocinadas e conduzidas pela Igreja Católica, né, até São Luís IX, rei da França, que terminou a última cruzada, né, em 1270, lá no ano da morte dele. Nesse período, os muçulmanos foram muito maltratados. As cruzadas humilharam, mataram líderes, mataram crianças, mataram velhos. Houve muitas injustiças por parte dos cruzados, que ao invadir a Terra Santa, invadir aquela região da Turquia, região do Egito ali, eles devassaram tudo. Então houve na realidade, ficaram muitas sequelas na mente dos muçulmanos. Daí para frente, os doutores, os historiadores, os intérpretes, começaram a interpretar o Alcorão e dar uma outra interpretação. Então, pimentinha, né? Botava uma pimentinha. Paralelamente ao Alcorão, surgiram as escolas radicais com as suas interpretações de como enfrentar o Ocidente, que o Ocidente era inimigo do Islã, porque nunca houvera entendimento entre judeus e cristãos. Daí, Maomé nem queria brigar com o cristianismo, com os cristãos. Maomé não queria brigar, queria um entendimento. Não quiser também brigar ele também não queria desentendimento com os judeus, também não houve acordo. Em decorrência dessa falta de diálogo entre os cristãos e entre os judeus, foi que surgiu uma terceira via, que foi exatamente o caminho de Maomé e os seus líderes, que escreveram uma teologia totalmente oposta àquilo que o mundo ocidental não conhece. Jeová, como esse conflito, porque assim, o povo muçulmano já sofre muito preconceito no mundo todo, né? Mas como esse conflito, especificamente, impacta ainda mais na intolerância do mundo ocidental em relação ao islamismo, no seu ponto de vista? Agora você responde já, porque esse foi o primeiro bloco do Talibã e fundamentalismo religioso com o nosso querido amigo Jeová Mendes. Fica aí, não sai daí não, que a gente vai já voltar com o segundo bloco desse programa. Tá fantástico essa nossa enciclopédia, que eu não sei como é que ele decora esses nomes. Jeová Mendes, fica aí, voltamos já. Bem-vindo de volta, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade, para além da religião, aqui na TVC, afiliada da TV Cultura. Antes de ir para o intervalo, né, Roberto, eu perguntei aqui, que eu falei que o muçulmano já sofre muito preconceito no mundo inteiro, né? É um povo, como o próprio Jeová disse, tem pessoas boníssimas, tem países também muçulmanos que são bastante prósperos, né? Mas você acha, Jeová, no seu entendimento
científico, religioso, histórico, antropológico, você acha que esse conflito impacta negativamente ainda mais para a intolerância do mundo ocidental em relação ao povo muçulmano? Em relação ao islamismo, inclusive? Lamentavelmente, é triste nós falarmos sobre isso. A situação vai ficar praticamente insustentável. A questão do preconceito, aquela imagem negativa que o mundo ocidental já faz a respeito do Islã vai ficar cada vez mais complicada. Até porque essa questão, por exemplo, das mulheres, aquelas imagens, a gente vê indivíduos lá batendo nas mulheres com porrete, eu vi essa semana as imagens, aquilo é muito triste. Aquelas mulheres sendo jogadas por cima do muro com aquelas crianças para fugir daquele país, porque quem mais sofre naquela região ali realmente são as mulheres. Ali é um sofrimento indescritível. Eles não tratam a mulher de forma humana, né? Tratam de uma forma brutal. E aquelas imagens já correm o mundo. E com certeza, Bernardo e Roberto, com certeza vai aumentar o preconceito contra o Islã. Vai ficar muito difícil, o negativismo vai se quintuplicar. Vai ficar muito difícil, muito difícil. Jeová, me responda uma coisa também. A gente falou muito sobre a questão da ideologia do Talibã, né, sobre a questão da interpretação deles das escrituras sagradas, dessa necessidade de impor, né, essa ideologia para o mundo, né, como a correta, etc. Mas existe também uma questão financeira e de poder por trás dessa luta do Talibã e do Estado Islâmico nessa região. É mais ideológico ou tem muito de poder e finanças também, business aí nisso? Até complementando, né, Roberto, fazendo rapidinho, Jová, aproveitando a fala que o Jová teve no primeiro bloco, que ele falou que o povo muçulmano é muito magoado ainda com a época das cruzadas e tudo mais. A gente sabe que as cruzadas iniciaram para acompanhar o povo cristão às Terras Santas, para poder acompanhar, fazer a segurança, mas logo os reis da Europa viram aquilo uma grande oportunidade de poder, né? Tanto é que os cruzados, eles foram aniquilados porque eles tinham mais poder e dinheiro do que os próprios reis, né? Então tinha um quê também de poder e conquista na época das cruzadas, né? Então essa pergunta do Roberto eu acho muito pertinente. Então você acha que mais uma vez agora do outro lado isso também tem a ver com poder, Jová? Exatamente, Bernardo. Uma pergunta com muita sabedoria. A sua do Roberto. Seguinte. Voltando aqui nos bastidores do poder, que é batendo na mesma tecla. Jeová, repete só o que você falou agora, que é uma pergunta de muita sabedoria, meio do Bernardo. Quando for assim, você pode repetir, enfatizar. Em negrito. As duas perguntas, tanto a do Roberto, a sua, Roberto, e a do Bernardo, de muita importância. Eu vou responder dentro de uma realidade que não é ficção, é realidade que existe. Eu sou um velho estudioso, já tenho 55 anos de carreira, né, na história da humanidade. Começou com 6, 7 anos de idade. Comecei em 67. Para frente, comecei já a pesquisar. Eu tinha 12, 13 anos, já era um adolescente. E nunca parei, mais de 50 anos nessa estrada. Então, o que eu vejo, pela minha própria experiência nesses anos todos de luta, né, de pesquisa constante, é que na época, existiam os interesses dos grandes barões europeus pela questão da Terra Santa, porque a Igreja Católica convenceu-os a mandar os cruzados para a Terra Santa para libertar os lugares sagrados da Terra Santa, porque no futuro seria uma região de grande frequência de turismo. Havia interesses econômicos por parte do baronato europeu, dos magnatas, né, dos grandes latifundiários, os mercadores, aquela coisa toda. A elite tinha interesse naquela região, até porque existia oportunidade de comércio com a Turquia, a região ali da Síria, o Líbano, todo aquele lago asiático ali, pegando, por exemplo, da Palestina até o Marrocos. Havia interesse da elite europeia. Hoje, a história se repete, embora com uma outra coloração, mas os interesses econômicos são os mesmos. Por quê? Porque existe o Ocidente, encabeçado pelos Estados Unidos. Você sabe que os Estados Unidos, vou dizer aqui com todas as letras,
uma nação, os Estados Unidos são odiados, né? Existem sequelas lá no Oriente, existe do lado a China querendo realmente se dar bem, tirar proveito, a China quer crescer e quer talvez se equiparar aos Estados Unidos, quer se equiparar ao grande gigante do mundo, o grande xerife do mundo. Do outro lado existe a Rússia, existem os países muçulmanos, então é um somatório da Rússia, o Japão, as Coreias, a China, os países asiáticos ali que não olham muito bem para os Estados Unidos, Vietnã, Laos, Campuchea, Filipinas, Malásia, Singapura, aqueles países ali. Então, toda aquela Ásia que também no passado sofreu consequências do Império Britânico, depois do Império Norte-Americano, todas essas nações, elas têm um pouco de sequela do passado. E todas elas, de uma forma bem sutil, bem discreta, torcem pela decadência dos Estados Unidos. Por exemplo, agora, a China está entrando, porque tem uma fronteira também do Afeganistão, uma pequena fronteira com a China. A China está entrando para quê? A China está entrando porque tem estrutura para tirar a matéria-prima daquele país que os afegãos não possuem. A China tem estrutura para tirar proveito daquela situação. Então, ela quer, de uma forma bem sutil, entrar naqueles países que são, digamos assim, são aliados dos Estados Unidos e para que haja uma ruptura. Eles torcem para que os países aliados dos Estados Unidos, aos poucos, rompam com os Estados Unidos para que eles possam entrar. Tanto a China como a Rússia e todos esses países mencionados por mim, eles têm interesse, de uma maneira bem sutil, bem discreta, que os Estados Unidos entram em decadência. Jovem, fala, Bernardo. É porque é muita coisa pra gente perguntar. Eu fico aqui me coçando. Não, a gente é um assunto muito interessante, né? Porque impacta o mundo inteiro, né? O Jová, mas então assim, sucintamente, essa guerra por parte do povo islâmico, por parte dos talibãs, é uma guerra de defesa das suas crenças ideológicas e religiosas, ou é uma guerra por poder? As duas coisas. O poder religioso é o sustentáculo, digamos assim, a coluna vertebral de toda aquela estrutura religiosa. Eles precisam do poder religioso, né? Agora, o povo mesmo em si, as camadas, o povo, né, a massa mesmo, em todo o mundo islâmico, a gente sabe que existe isso. Existe um desejo de liberdade na Arábia Saudita, no Egito, e todos os 58 países do mundo muçulmano. Existe uma sociedade sequiosa por liberdade, por prosperidade. As mulheres anseiam por liberdade, os jovens querem a internet, querem a liberdade, como existe o Ocidente. Eles admiram o Ocidente, as camadas. Agora, os líderes, o grande mal dos países muçulmanos é a liderança, os líderes radicais, junto com aqueles que dominam o poder, eles querem manter o status quo, aquela estrutura religiosa e econômica. Por quê? Porque a elite vive muito bem, a liderança, os guerrilheiros, os líderes religiosos vivem muito bem, enquanto o povo vive muito mal, né? Como dizia o general Médici, chegou aqui, a Henry Kissinger veio ao Brasil em 1970 e desceu no aeroporto de Brasília e perguntou ao presidente Médici: presidente, como é que vai o Brasil? Ele disse, senhor secretário, o Brasil vai muito bem, agora o povo vai muito mal. Né? Jeová, deixa eu lhe perguntar uma coisa, né? A gente vê assim muitos processos históricos que são feitos através de absurdos e de guerras e tal, mas com a intenção de conquista ali, e de conquistar e de ampliar o seu território e o seu poder ali territorial no mundo. O Talibã, ele tem essa gana ali territorial em relação ao Afeganistão, ou você vê também que eles têm um projeto ali de dominar aquela região toda, de se expandir para aquela região? A liderança religiosa, no caso do Talibã e o Estado Islâmico, o sonho ali, o mais perigoso ali, não é o Talibã. O Talibã é apenas uma partícula do sistema, é apenas uma parte do sistema. O grande núcleo ali, o grande sonho de ampliar o califado, como aconteceu com o Estado Islâmico, era implantar o califado ali
no Iraque, na Síria, e depois se expandir por todo o resto muçulmano. O grande sonho está exatamente no Iraque, que é o califado. Aqueles antigos elementos, guerrilheiros, líderes religiosos que pertenciam ao antigo Estado Islâmico. Mas o ponto central não é o Afeganistão. O ponto central ali é o Irã. É tanto, Roberto, Bernardo, vou antecipar para vocês. A Arábia Saudita é um país que almeja a hegemonia militar no Oriente Médio. A Arábia Saudita tem o patrocínio dos Estados Unidos. E quem são os grandes inimigos ali do Irã? Os Estados Unidos e a Arábia Saudita. O que está acontecendo no momento? Os Estados Unidos estão fortalecendo a Arábia Saudita militarmente para que no futuro haja um conflito para liquidar o Irã. Porque o Irã quer ser liderança política no Oriente Médio. E o Irã é inimigo tanto dos Estados Unidos, como é inimigo de Israel, é inimigo também da própria Arábia Saudita. Tanto que o Irã está patrocinando os grupos Houthis, que são guerrilhas lá do Iêmen, do sul da Arábia. Os iemenitas, através de seus guerrilheiros, está atacando a própria Arábia Saudita, com o patrocínio do Irã. Então, o Irã sabe perfeitamente que o Afeganistão é apenas um núcleo dessa conjuntura toda, porque o grande sonho ali está centrado no Irã. O Irã está jogando fogo, está jogando lenha, faísca, ali no Afeganistão, no Tajiquistão, no Uzbequistão, no Turcomenistão, no Quirguistão, Paquistão e Caxemira. Então, ali é uma bolha, é um barril de pólvora. E tem a questão do petróleo também, né, João? Exatamente, a questão do petróleo, porque também a riqueza ali, todo mundo, né, quer pegar aquela reserva. Então, eles estão jogando fogo ali, porque o turbilhão mesmo ali, Bernardo e Roberto, o turbilhão de fogo centraliza exatamente naquele quadrilátero ali, saindo do Cazaquistão, aí desce para a Ásia Central e Ásia, o sul da Ásia, que vem o Turcomenistão, Tajiquistão, Quirguistão, Uzbequistão, Azerbaijão, descendo um pouco para o Baluquistão e Caxemira. Ali é um turbilhão de fogo, um barril de pólvora. Mas quem está por trás de tudo isso e quem está patrocinando mesmo, é o Irã. A Turquia, sorrateiramente também, se diz aliado dos Estados Unidos, mas trabalha também por debaixo dos panos. Entendeu? A região, o Paquistão também, um aliado aparentemente dos Estados Unidos também incentiva. Então, o grande sonho do mundo muçulmano, a partir do Irã, é formar um grande Estado Islâmico, uma confederação de países formado pelos ideais doutrinais do Alcorão, o islamismo. Então, o grande mentor ali é o Irã. O Irã é o inimigo oculto. É o que agrega todo esse chamado círculos invisível do poder. Então, você falou que as pessoas estão no poder, né? Os grandes governantes, eles têm essa intenção, claro, político-religiosa, mas o povo não, o povo quer liberdade e tudo mais. Mas que perigo questões como, por exemplo, direitos da mulher, culturas diversas, acesso à informação, representam essas regiões fundamentalistas. Então, que perigo! Tudo que a humanidade construiu como direito da mulher, cultura, pluralidade, que perigo isso tudo sofre com essas questões religiosas fundamentalistas? Por serem preconceituosos, eles são pessoas extremamente, né, Roberto? São pessoas extremamente preconceituosas, eles não permitem a diversidade sexual, eles não permitem a liberdade da mulher, não permitem, por exemplo, eles apedrejam mulheres que cometem adultério, mas eles são adúlteros. Eles podem ter muitas mulheres. E não é adultério, só é adultério para mulher. Eles jogam, por exemplo, homossexuais em cima de prédios, 3, 4, 5, 10 de uma vez, sopam em cima do prédio e jogam-os para baixo. Então, o que é que eles querem? Primeiro, eles sabem que o Ocidente é partidário de toda essa questão da liberdade da mulher, né? A liberdade de expressão, a diversidade sexual. O Ocidente é partidário disso. Mas o preconceito deles, o preconceito dos muçulmanos, principalmente dos líderes da liderança, é muito grande. Está na mente deles. Está lá no Alcorão, né? Debochando, minimizando a importância da mulher.
Eles não respeitam as mulheres. Ele Mas, acha que tem... deixa eu até complementar a pergunta do Bernardo. A gente sabe, né, que na história ali nada se convenciona, né, nenhuma verdade que se coloca como absoluta é por acaso, né? Existe ali algo que é interessante para quem pratica ali aquela convenção autoritária ou aquela dita verdade. Assim, é uma questão de controle para eles, não ver a mulher como um ser humano com seus direitos. A questão dos homossexuais é por uma questão de controle ali do seu povo, de manter aquele povo ali controlado? Exatamente. Porque, como eu falei, batendo na mesma tecla, todas essas ações, digamos assim, esse ansejo de liberdade da mulher, né, do gay ou da pessoa humana que merece respeito, para eles é um absurdo. Eles, por exemplo, eles dizem o seguinte: o que é que eles odeiam os cristãos? Ultimamente, essa última semana agora, eles estão pegando os celulares de alguns cristãos, ou a pessoa que tem simpatia por Cristo, me deu o seu celular. Aí olha lá, se tiver qualquer mensagem da Bíblia ou cristã, eles mandam se ajoelhar e fuzilam. Estão fazendo assim. Por quê? Porque eles acham que o Ocidente é pervertido. Isso está lá baseado em algumas interpretações do Alcorão e das Sunas também, que são dizeres do profeta Maomé, que estão fora do Alcorão. Então, dizia o seguinte: o Ocidente tolera drogas, né? Todo tipo de droga. O Ocidente tolera o homossexualismo, o Ocidente tolera os vícios, a liberdade da mulher, toda essa coisa, todos esses sonhos que o Ocidente dá aos seus filhos, de que você tem liberdade, né? De ir e vir, de você nada pode impedir você de se deslocar, né? Então, tudo isso, para o Islã, é uma coisa enojável, uma coisa inegociável, uma coisa degradante, horripilante para os preceitos dogmáticos religiosos dos muçulmanos. Por quê? Porque não é somente o Alcorão. Eles criaram todo um acervo monstruoso de interpretações, uma parte do Alcorão e uma parte dos doutores, dos ulemás, dos mulás e dos muftis, que é o doutor do Alcorão, o mufti, aquele que está lá em cima. Então, o que eles fazem? Eles criaram a legislação, criaram preceitos e dogmas religiosos. Não, isso aqui tem que ser assim, porque Alá me inspirou, isso aqui tem que ser assim. Então, são normas radicais criadas por eles mesmos. E eles que querem o poder a qualquer custo, porque sabem muito bem, Bernardo e Roberto, que se eles liberarem o mundo islâmico, se eles aderirem às ideias ocidentais da liberdade da mulher, respeitando o próximo, os direitos humanos, né? E respeitando as diversidades sexuais, é claro que o castelo de poder deles, claro que vai arruinar. Perfeito. Isso aí é Já vai estar finalizando aqui, eu acho, né, Bernardo? Já Sim. O programa. Acho que a pergunta que é para fechar tudo é o que vai acontecer com o Afeganistão a partir de agora, na sua visão de historiador e de estudioso. Roberto, o futuro do Afeganistão é tenebroso, é muito obscuro. Até porque agora, já estou antecipando, nós vamos começar uma nova fase, uma fase negra, uma fase nigérrima, né? Com essa questão da saída dos Estados Unidos. Porque o Talibã vai começar uma outra fase, que é essa guerra contra o ISIS-K, né? Que é o Estado Islâmico do Iraque, o mesmo, e o crescente. Ou seja, vai voltar o Estado Islâmico, uma facção que é chamado de Coração, né? E que vem disposto a lutar com o Talibã, o Talibã muito moderado com relação aos Estados Unidos. O acordo que eles fizeram agora, antes dos americanos se retirarem. Os acordos não estão agradando aos grupos radicais, principalmente ao ISIS-K. Esse grupo está chegando agora. E a luta vai continuar ferrenhamente. Já estou me antecipando, o Afeganistão vai ter um momento muito crítico na sua história, uma noite tenebrosa de combates violentos e com muito sangue derramado. Vai ser uma guerra mesmo, uma guerra sem limite. Irmão matando irmãos, né? Muçulmano matando muçulmano. É o primeiro programa, Roberto, que eu falo assim, nos reconectamos, mas com a informação. Tomara que nós não nos reconectemos
com essa energia, né, com tudo isso que está acontecendo, né? Tomara que a gente não se reconecte com isso, mas nos reconectamos muito bem, né, Roberto? Com as informações muito bem passadas pelo nosso querido amigo, parceirão aqui, Jová Mendes, né, Robertão? Robertão, Jová, obrigado. meu irmão, mais Obrigado, uma reconexão Jová. feita. Muito obrigado, viu, Muita Jová? informação. Muito obrigado, meu amigo Roberto, meu amigo Bernardo, meus amigos do meu coração. E essa parceria vai durar por muito tempo, se Deus quiser, né? Estarei sempre disposto e disponível no momento que vocês solicitarem a minha presença. Estarei sempre pronto para a gente trocar essas ideias e a gente levar muitas informações, né, aos seus ouvintes, às pessoas que assistem o Reconnect, que é um programa de grande relevância. Muita gente liga para mim, já vai me vi no Reconnect. Já falei, é um programa massa, é um programa, como diz o Matuto, pedra 90, né? Não, qualquer dia a gente vai falar. Olha, esse é, se eu não me engano, o terceiro ou quarto programa com o Jová. Daqui a pouco a gente vai fazer especial Jová Mendes. Acompanha a temporada Jová Mendes. A temporada Jová Mendes, que é sempre com informações muito relevantes, muito precisas. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado, Roberto. Muito obrigado a você que está na sua casa, assistindo a gente do seu celular, do seu notebook, do seu PC, da sua televisão, da sua sala, do seu quarto. Muito obrigado pelo seu carinho, o carinho que eu e o Roberto a gente recebe diariamente nas nossas redes sociais, o carinho que os nossos convidados, como o Jová, recebem nas redes sociais dele. E sigam lá, me siga, Bernardo Underline Oxó, siga o Roberto Leal, que é Leão, FH, Jová Mendes. Sigam a gente, sigam os nossos convidados, que a gente sempre está postando muita coisa interessante também nas nossas redes sociais. Siga a Reconnect também, Reconnect Brasil, tá? Um beijão, até a próxima semana com mais um Reconnect.